Olá, meus alunos do terceiro ano da mediação tecnológica. Que legal aqui, ó. Mais uma vez, professor Almeida trazendo para vocês mais uma aula de química orgânica, hein? E veja só, hein? Esta unidade 2, ela está, ó, já estamos quase finalizando praticamente a unidade 2, né? E nessa aula de hoje, que é a aula de número 22, vai ser muito legal para você conhecer o que são, o que, ó? Nós vamos conhecer sobre proteínas e ácidos nucleicos, né? E ao estudar proteínas, iniciamos pelos estudos de aminoácido, tá bom? Então você vai entender o que seja aminoácido. Dessa palavra, será que dá para você toar que você viu algo parecido nas funções orgânicas? Claro, você viu aminas e você viu ácido carboxílico. É isso que vai acontecer. Você vai ver que quando essas funções se unem em um composto, nós passaremos a ter os aminoácidos. E com os aminoácidos, chegaremos então nas proteínas. E também ainda trabalhando, né, as proteínas, vamos conhecer os ácidos nucleicos. Por quê? Porque nós vimos polímeros. Polímeros eram o quê? Eram moléculas pequenas, chamadas monômeros, que uniam-se e iam formando os polímeros. Então, aminoácidos, quando eles se unem um com outros, eles vão formando polímeros, e esses polímeros constituem as proteínas. Os ácidos nucleicos também. Então, nós temos os ácidos nucleicos e eles vão se unindo e vai gerando um encadeamento. Tá legal? Para isso, é importante o que significa mesmo aminoácidos. O que significa aminoácidos? Então, é uma unidade estrutural que apresenta o grupo funcional amino e um grupo funcional carboxílico. Carboxílica vem que? Dos ácidos carboxílicos. E com a união do grupo amino, que vem das aminas, com o grupo carboxílico, que vem dos ácidos carboxílicos, chegaremos, portanto, na formação das proteínas. O que significa, então, alfa-aminoácidos? Os alfa-aminoácidos, eles são monômeros, quer dizer, a menor parte, tá bom? Ou digamos, um aminoácido, que aí vão dar origem às proteínas. E essas proteínas, elas constituem os polímeros naturais. Então, aquilo que eu falei para vocês, continuamos ainda no estudo de polímeros, né? Muitas moléculas de um monômero se ligando a outros monômeros, nós vamos chegar até os polímeros, né? Quando nós vimos a palavra aminoácido, esse grupo aqui é o quê? É o grupo amino. Tá bom? Olha aí. É o grupo amino. E esse aqui é o grupo carboxílico, que vem dos ácidos carboxílicos, tá certo? Só para você entender direitinho, que nós temos aqui, ó, grupo amino, porque vem da amônia, lembra? Então, amino. O que é o amina? É quando eu tiro da amônia, NH3, eu tiro o hidrogênio da amônia e eu entro com o radical. Tá vendo aqui, ó? Então, a amônia foi substituído o hidrogênio por um radical. Lógico que assim sendo, eu passo a ter o grupo amino. E o grupo carboxílico. Professor, eu digo, pois não. E o que é que significa alfa? Alfa é o seguinte: nos aminoácidos, você tem primeiro carbono, o grupo carboxílico. E no segundo carbono, onde está aqui o grupo amino, esse segundo carbono, ele é o carbono alfa. E é nele também que está ligado o radical, porque são os radicais
que faz a diferença dos aminoácidos. Todo aminoácido tem que ter um grupo amino e um grupo carboxílico. E aí, o grupo amino no carbono alfa, o segundo carbono, depois da carboxílica. E aí, esse carbono alfa ligado ao radical. Então, o que é indispensável no aminoácido? A presença do radical, a presença do NH2 e a presença do grupo carboxila, tá certo? Então, é bom a gente lembrar que isso aí gera os monômeros, né? Dos aminoácidos na constituição das proteínas. Olha aí, o radical, o grupo amina e o grupo carboxila, desde que o amino esteja ligado no carbono alfa. Portanto, chamamos de alfa-aminoácidos. Alguns exemplos de aminoácidos encontrados nas proteínas, quer dizer, aminoácidos que ligados a outro aminoácidos em forma de monômero vai formando os polímeros proteínas. E aí nós temos a glicina, tá bom? Você vê que aqui, ó, no carbono alfa, anteriormente já existia o hidrogênio e agora no lugar do radical tem o hidrogênio. Com relação aqui, ó, a valina, você tem aqui o grupo carboxílico, você tem o NH2 no carbono alfa, e isso aqui é o quê? Isso aqui é o radical. Então, sempre nós vamos ter radical, grupo amino e grupo carboxílico. Com exceção da lisina, que no lugar do radical, nós temos mais um hidrogênio, tá certo? Continuando ainda, olha aqui a tirosina, né? Tirosina, portanto, o que é que nós vimos? O grupo carboxílico, o grupo amino, e isso aqui tudo é como se fosse o radical. Portanto, o que diferencia um aminoácido do outro são os ligantes no carbono alfa, que é o segundo carbono, a partir da grupo carboxílica. Então, nós conhecemos aí a glicina, a valina e a tirosina. Então, todos eles existem. Grupo carboxílico, o grupo amino, daí a palavra aminoácido. E no carbono 2, que é o carbono alfa, você tem o radical ligado. A diferença de um aminoácido para outro é exatamente o popular radical. Como é que se forma as proteínas? E aí, como é que vai acontecer a formação das proteínas? O que acontece? As proteínas acontecem da seguinte maneira. As moléculas que resultam são exatamente aquelas moléculas que resultam da união de aminoácidos, genericamente denominado de peptídeos. Então, os aminoácidos são chamados também de peptídeo. E aí, à medida que vai se unindo esses peptídeos, dois peptídeos, que são dois aminoácidos unidos, retira-se uma molécula d'água e a união fica o dipeptídeo. Por quê? Porque o dipeptídeo ele vai acontecer quando entre dois aminoácidos, tá bom? Aí você vai tendo um tripeptídeo, que é a união de 3, o polipeptídeo é a união de 4. Mas para cada dois aminoácidos que se unem, cada dois peptídeos que se unem, você vai retirando uma molécula de água. E aí você vai tendo o dipeptídeo, né? Os grandes polipeptídeos que estão presentes na natureza, então chamamos de proteínas. E elas constituem a mais variada classe das moléculas naturais, que desempenham diversas funções dos seres vivos. Então, no nosso organismo, nós temos carboidratos, nós temos lipídios, mas uma das principais macromoléculas que existem no organismo são proteínas, que são formadas a partir de aminoácidos.
Então, não esqueçam. Quando falar em aminoácido, você se lembra de peptídeo. Quando falar em proteína, você se lembra de polipeptídeo. Por quê? Poli vem de quê? Polímero. Polímero, a união de dois ou mais, no caso dos polipeptídeos, a união de dois ou mais peptídeos, que são os aminoácidos. Tá legal? Então, conforme foi visto lá, é que as moléculas resultantes da união de aminoácidos são geralmente denominadas de peptídeos. E nós temos um dipeptídeo, que resulta da união de dois aminoácidos. Quando temos a união de 3 aminoácidos, nós chamamos de tripeptídeo. E quando temos 4, 5, 6, infinitamente, nós temos polipeptídeos, que são os polímeros. E a esses polímeros, que são os polipeptídeos, nós chamamos de quê? De proteínas. Então, aminoácidos, peptídeos. Proteínas, polipeptídeos. Tudo bem? Porque são polímeros. Como é que se obtém uma ligação peptídica? Por que peptídica, hein? Você já viu que os aminoácidos são chamados de peptídeo. Se une uma ligação de um peptídeo com o outro, nós temos a ligação peptídica, não é isso mesmo? Sim. Ligação peptídica é aquela que se estabelece quando ocorre a reação entre 2 aminoácidos, quer dizer, entre 2 peptídeos. E quando se une, nós vamos ter, que chamamos de... olha aí, a ligação é a ligação peptídica. Em um aminoácido, observe, você tem o grupo carboxílico, não tem? Tem. Então, quando você tira a hidroxila do grupo carboxílico de um aminoácido e você retira o hidrogênio do grupo amino, do NH2, do outro aminoácido, o espaço que fica, olha só, é exatamente o que chamamos de ligação peptídica. Tá vendo? Então, aqui na carbonila, essa carbonila que era do grupo carboxílico do primeiro aminoácido, unindo-se com o nitrogênio do segundo aminoácido, pela retirada de um hidrogênio, o que nós formamos? Uma molécula de água. Então, professor, é sempre assim, sim. Sempre que temos dois aminoácidos, independente de que aminoácido seja, no qual retiramos uma molécula de água, o espaço que fica entre o carbono e o nitrogênio é o que chamamos de ligação peptídica. Por quê? Porque ela uniu 2 aminoácidos, só para que você possa. E aí, quando uniu 2 aminoácidos, você passa a ter o dipeptídeo, né? E o dipeptídeo, olha só, está lembrado a que função acontece no caso das proteínas? Claro que essa função é uma função amida, isto é, você pegou um aminoácido que tinha um grupo amino e um grupo carboxílico, com outro aminoácido que tem um grupo amino e um carboxílico. Ao retirar uma molécula de água, você constitui um composto que pertence a quê? A função amida, tá bom? É, portanto, saber que as proteínas, elas são também poliamidas. Elas são polipeptídicos, porque são a união de vários peptídeos ou aminoácidos presentes. Eu estou repetindo muitas vezes? Estou sim, claro, mas é para você ir fixando na memória o que significa poliproteínas, o que significa polipeptídeos, o que significa proteínas, e sabendo que as proteínas pertencem à função amida. Tá legal? A maioria das proteínas, elas constituem moléculas muito grandes, tá certo? A maioria das proteínas apresenta entre 100 e 10 mil unidades de alfa-aminoácidos.
Por isso, elas são chamadas de macromoléculas ou poliamida, né? Então, é perguntar para você, a que função orgânica pertence as proteínas? A função amida. Porém, como nós temos muitas moléculas unidas, aí nós temos também a poliamida. Consequentemente, as massas molares que constituem as proteínas variam de 10.000 gramas por mol até 1 milhão de gramas por mol. Então, proteína não é só a união de um aminoácido com outro. Lógico, surgem a partir de um peptídeo com outro unido, tirando essa molécula de água através da ligação peptídica. Mas proteínas são as moléculas que são muito grandes. No caso, vocês viram que existe a formação da água quando as proteínas são formadas, a hidrólise das mais variadas ou das mais diversas proteínas vai nos conceder de volta um conjunto de 20 aminoácidos, mas as combinações são possíveis entre eles para formar proteínas que são praticamente infinitas. Então, se você, aminoácidos, retirando a água, vai formar água, quando a água volta a formar com a proteína, então teremos de volta os aminoácidos através da hidrólise. Porque o que é hidrólise? Quebra da molécula de água no sentido da reação inversa. E aí nós temos a formação dos aminoácidos. Os aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo humano são aqueles essenciais. O que é isso, professor? É o seguinte, os aminoácidos, nós temos os essenciais e nós temos os não essenciais. No total, os aminoácidos são em número de 20. Aqueles aminoácidos que já existem no nosso organismo, o metabolismo já produz automaticamente eles, então, eles não são essenciais. Então, por quê? Porque o organismo já produz. Agora, os essenciais é o que você busca através da alimentação. Então, você tem que complementar a quantidade de aminoácidos no organismo através da alimentação, beleza? E aí, eu falei para você que seria quanto? 20 alfa-aminoácidos que existem na natureza. Nós temos a glicina, nós temos a alanina, nós temos a valina, que é essencial, quer dizer, eu tenho que me alimentar, eu tenho que comer para poder ter a valina no organismo. A leucina também é essencial, a isoleucina, a fenilanina, o trifosfato profano, o triptofano também é um aminoácido que eu tenho que buscar através da alimentação. A treonina é essencial, ok? Moral da história, glicina, alanina, serina e tirosina, o próprio organismo já trabalha. Então, não é essencial eu buscar lá fora. É essencial para o organismo. O ácido aspartico não é essencial porque o organismo produz. Ácido glutâmico o organismo produz. Lisina é essencial porque é essencial eu buscar na alimentação. A arginina não é essencial. A histidina é essencial através da alimentação. A metionina é essencial. E aí nós temos a cisteína, cistina, prolina, hidroxprolina. Então, nós temos aminoácidos que são essenciais, não essenciais, tá certo? E aí, nós temos em média 10 e 10. Essenciais, 10 não essenciais. Todos eles têm o quê? O grupo carboxílico, ok? E um grupo amino e um radical na sua estrutura. Para isso, durante a digestão humana, as proteínas presentes nos alimentos são quebradas sob a ação de diversas enzimas, entre as quais elas. O que são enzimas, né? São o quê?
proteínas que atuam como catalisadores, que quebram, geralmente, que auxilia no processo metabólico, acelerando a velocidade da reação. É um catalisador. Então, as enzimas pepsina, ela está presente no suco gástrico, ajudando na digestão. A tripsina, ela está onde? No suco pancreático, geralmente, onde ela vai ajudar o intestino a absorver os nutrientes. E a erepsina é uma mistura de enzimas presentes no suco entérico, tá? Para isso, o que acontece? Das quebras que originam os aminoácidos que são utilizados pelo nosso organismo para a construção de novas proteínas, tá certo? Nós estamos falando de aminoácidos, estamos falando de proteína. Imagina a importância das proteínas do organismo do ser humano, tá legal? E aí, observando o cidadão aí, né, na figura, sabemos que a pele contém proteínas, ok? Sabemos que as fibras nervosas que são envolvidas nós contém proteínas. O hormônio insulina, que é produzido pelo pâncreas, é uma proteína, tá bom? Porque o hormônio insulina, tá bom? Ele geralmente controla a quantidade de glicose que você obtém no sangue. E é produzida por quem? Pelo pâncreas. Lá nas unhas, você também tem proteína. Pode olhar que toda a nossa parte do corpo em si, humano, tem a presença de proteína. Lá no cabelo, é formado por proteínas. Você é um careca, você tem deficiência de proteínas, né, para ter o cabelo. Na saliva, temos a enzima chamada amilase, que é uma proteína que está na saliva para ajudar o quê? Na mastigação, ok? Na quebra das estruturas moleculares dos alimentos. No sangue, nós temos a hemoglobina, que também é uma proteína. Nos músculos, as fibras musculares são formadas também por proteínas. E, veja só, com relação aos músculos, né, as articulações, os tendões que unem os músculos aos ossos também contêm proteína. É indispensável a presença das macromoléculas chamadas de proteínas no nosso organismo, tá certo? Por quê? Porque no nosso organismo, com a ação do metabolismo, as proteínas se quebram, né? A presença da água, voltando a aminoácidos indispensáveis ao ser vivo. Quais são as fontes de proteínas que nós temos em geral? Nós temos aqui algumas fontes que são incompletas, quer dizer, que não contém todos os aminoácidos essenciais, como as leguminosas, feijão, milho, lentilha, arroz, frutas e verduras, tá? Mas, de qualquer maneira, aí são o quê? Alimentos que nos trazem as proteínas que são essenciais, tá bom? Então, apesar de no organismo nem sempre estarmos disponíveis aqueles aminoácidos, e aí nós precisamos ingerir através dos alimentos. Com relação às fontes completas, onde é que existe mais proteína? Com relação às fontes incompletas, aí você com feijão, milho, lentilha, arroz, você tem muito o quê? Carboidratos. Você tem muita fonte de glicose. Com relação às carnes, aí sim, nós partiremos para as fontes completas. Então, existem muitas proteínas das carnes, dos peixes, dos ovos, dos laticínios, que é a base de leite, queijo e iogurte, no trigo integral, nos nozes, na soja, no germe de trigo, na castanha do Pará e no amendoim. Tem tudo isso aqui, são alimentos riquíssimos em proteínas, tá bom? São elementos essenciais que o organismo precisa para compor a quantidade de aminoácidos
porque ele exige. Porém, os feijão, milho, arroz, existe proteína, são poucas, porque também existe muito mais carboidratos. E aí, com relação aos ácidos nucleicos, vocês estudaram na biologia, que são aquelas substâncias que estão no núcleo da célula, né? Quais são eles, então? Nós temos o DNA, nós temos o RNA. Ótimo. Os ácidos nucleicos são moléculas formadas por sequências de nucleotídeos que são especializados no armazenamento, na transmissão e no uso de informações genéticas. Olha aí. São macromoléculas, quer dizer, são polímeros também. E as moléculas dos ácidos nucleicos, as maiores e mais complexas encontradas nos organismos vivos. Lógico. Então, as moléculas dos ácidos nucleicos, seja DNA, o RNA, DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Então, eles são exatamente aquelas presentes nas informações genéticas dos indivíduos, né? Eu falei para vocês o quê? Nós ainda estamos estudando polímeros. Como as proteínas, os ácidos nucleicos também são polímeros, né? Então, que constitui o que? Poliésteres. Enquanto as proteínas pertencem à função amida, os aminoácidos pertencem às funções de poliéster, que tem um papel fundamental em relação à vida. Tá legal? E aí, sendo a existência de ácido nucleico foi estabelecida em 1869 por um cientista que vocês estão vendo que analisou as células encontradas no pus. E dessas células ela obteve uma substância ou uma mistura de 3% de fósforo. Ele denominou essa nova substância nucleína e em alguns anos conseguiu provar que ela tinha potência, ou seja, há uma nova classe de substâncias encontradas nos seres vivos. Como se tratava de uma substância de caráter S que estava presente no núcleo das células, então passou o quê? A ser chamada de ácido nucleico. E com relação ao DNA, é o ácido desoxirribonucleico, tá bom? Vem do inglês. Ácido desoxirribonucleico, que é responsável pelo armazenamento codificado das informações genéticas de cada indivíduo. E ele diferencia de todos os seres vivos, inclusive na espécie, da mesma espécie. A partir do DNA, é que todas as características físicas de cada indivíduo são determinadas desde o momento da concepção, desde quando você nasce. Por isso que faz o teste de DNA para indicar a hereditariedade dos indivíduos. Porque desde a sua concepção, você já tem DNA no organismo, né? Com relação ao ácido ribonucleico, que é o RNA, qual a função dele? Ele transcreve, ou seja, ele reproduz as informações nas células dos organismos. Ele facilita a formação de proteína no organismo, quer dizer, sintetizar proteína, e ele indica a sequência de aminoácidos que deve ser formada. Sendo assim, existem 3 tipos de RNA, cada um de acordo com sua função. Quais são esses 3 tipos de RNA? Então, nós temos RNA, quer dizer, é o RNA mensageiro. Ele transcreve parte do DNA e leva a mensagem contida nelas para o citoplasma, né? Para onde tem as outras organelas. Então, o RNA mensageiro, ele pega lá, transcreve o DNA e leva a informação para o citoplasma. O RNA transportador, ele possui 3 bases nitrogenadas expostas ao código, que corresponde a aminoácidos, e transporta aminoácidos que são utilizados para produzir as proteínas. O RNA ribossômico, que ele participa da construção dos ribossomos, né? Com relação à composição química, o RNA são formadas a partir de 3 tipos de os ácidos nucleicos, são formados a partir de 3 compostos químicos,
que são chamados nucleotídeos. Nós temos o grupo fosfato, originário do ácido fosfórico pela perda de íons H+, ou substituição de átomo de hidrogênio por grupos orgânicos. Ainda nos ácidos nucleicos, nós temos o que? A pentose. Lembra de ribo? Ácido ribonucleico, porque vem da ribose, que é um carboidrato com 5 carbonos. Então, a pentose, monossacarídeo contém 5 carbonos na molécula, e nós temos a base nitrogenada, que contém as moléculas cíclicas contendo nitrogênio. Aqui nós temos exemplos característicos de que dos DNA e RNA que nós apresentamos. Então, nós temos o grupo fosfato, nós temos o que? A pentose, e nós temos a base nitrogenada. 3 tipos de moléculas que constituem os ácidos nucleicos. E aí, o ácido nucleico é chamado de quê? Nucleotídeo, tá bom? Que é a constituição, quando une vários nucleotídeos, nós passamos a ter os ácidos nucleicos. Na sequência, com o que são bases nitrogenadas. Então, geralmente são compostos cíclicos, que têm vários átomos de nitrogênio. A adenina, a guanina, a citosina, ok? Eles são encontrados tanto no DNA como no RNA. Nós temos também a timina e temos a uracila. A timina é encontrada no DNA, enquanto a uracila é encontrada no RNA. Então, as bases nitrogenadas nós temos adenina, guanina, citosina e timina no DNA. E no RNA nós temos adenina, guanina, citosina e uracila. Então, relembrando aí os conceitos de ácido nucleico, né? Aqui nós temos a deoxirribose e aqui nós temos a ribose. Você pode olhar que existe o que? 5 carbonos que estão formando estruturas da ribose. Por isso, ácido ribonucleico. Nas moléculas de DNA, nas estruturas do DNA, existe uma longa sequência formada por quem? Fosfato, o açúcar, que é a desoxirribose, por isso DNA, desoxirribose. Em que as moléculas da base nitrogenada estão ligadas às moléculas do açúcar. Então, geralmente, na estrutura do DNA, você tem sempre 3 moléculas presentes, tá bom? Parte da estrutura, ó, o fosfato, o açúcar, que é a ribose, e a base nitrogenada. Aí vai se unindo. Fosfato, açúcar e base nitrogenada, fosfato, açúcar e base nitrogenada. Então, essa é a parte da estrutura que é denominada nucleotídeo, porque estão lá no núcleo das células, formando, geralmente, quando você tem essas 3 moléculas, elas vão se unindo a outras, e nós vamos ter os polímeros, né? Que são constituídos os ácidos nucleicos. É bom lembrar ainda que essa moléculas, ela é constituída aí o DNA, ácido desoxirribonucleico. As 2 fitas que se unem por meio de ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas adquirem um aspecto de uma dupla hélice. E é na união dessas 2 fitas de DNA que ocorre o estabelecimento de 3 ligações de hidrogênio entre citosina e guanina, tá bom? Então, nós temos adenina, guanina, citosina e uracila, ou adenina, guanina, citosina e timina. Quando se usa timina, é porque nós temos lá no DNA. Então, adenina, guanina, citosina e guanina, aí, o tipo de ligação que ocorre hidrogênio exatamente nesse tipo de molécula. Então, 3 ligações são de hidrogênio entre citosina e guanina e 2 ligações de hidrogênio entre a timina e a adenina, tá certo? Então, nós vimos o quê? Adenina, guanina, citosina e timina. Citosina e guanina compreendem as 3 ligações de hidrogênio e timina e adenina as 3 ligações do hidrogênio. Tá vendo aqui, ó? Guanina e citosina. Então, você vai vendo, ó, as ligações que ocorrem envolvendo nitrogênio, envolvendo hidrogênio. Para isso, olha aí, adenina e timina.
Quantas ligações tem envolvendo hidrogênio entre a guanina e a citosina? 3 ligações. Quantas ligações de hidrogênio tem entre a adenina e a timina? 2 ligações. Então, exatamente isso aí na constituição do DNA. Gente, muito importante. Então, nós estamos continuando no estudo dos polímeros. Com relação às moléculas que constituem o DNA, então, olha aí, no caso da guanina, nós temos a guanina, nós temos o grupo fosfato e nós temos a ribose. 3 moléculas unidas entre si. Aí sim, nós temos aqui a direção dos, lá, 5 e 3. Carbono 5, carbono 4 e carbono 3. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5, que representa a ribose. Ribose, que é uma pentose, que é um açúcar. Então, nós temos o açúcar, que é a ribose. Nós temos as bases nitrogenadas e o fosfato na constituição dos ácidos nucleicos. Assim sendo, olha aí, ó. Nós temos aí as cadeias de nucleotídeo, tá bom? Nós temos o quê? Outras cadeias empareadas no plano, aí com a desoxirribose, e as dupla hélice que vai formando devido à união dessas moléculas na formação dos ácidos nucleicos. Tá legal? Para isso, embora o DNA seja constituído de apenas 6 tipos de molécula: timina, adenina, guanina, citosina, desoxirribose e ácido nucleico. Porque o quê? Mas não era 3? Sim, porque timina, adenina, citosina e guanina são base nitrogenasa. Desoxirribose é o açúcar e o fosfato vem do ácido fosfórico. Quer dizer, 6 tipos de moléculas que ele faz, onde 4 moléculas constituem a base nitrogenada. Aí vem as possibilidades do rearranjo diferente entre elas, que são praticamente infinitas. Olha aí. E o genoma humano, ele é composto, sabe de quanto? 3,2 bilhões de moléculas de adenina, timina, citosina e guanina, distribuída em 23 pares de estrutura, que são chamados cromossomos. São os cromossomos que são o quê? Responsáveis pelas informações genéticas dos indivíduos, né? Cada um dos 100 trilhões dessas de células do organismo carrega no núcleo uma cópia desse código e usa tais informações para produzir e regular a atividade de todas as proteínas que constituem o organismo. Viu como é lindo, gente, conhecer os ácidos nucleicos? Partindo para a molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico, são constituídos por cadeias simples, que são ditas unifilamentar, formada pela esterificação, tá lembrado, Yester? Entre o ácido fosfórico, que tem o fosfato, e açúcar ribose, em vez da desoxirribose. Nela também existe uma sequência, tá legal? E a sequência é essa, do RNA. Tem o fosfato, que vem do ácido fosfórico, o açúcar, que é a ribose, não é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas. Na união dessas macromoléculas, dessas moléculas, nós vamos constituindo o RNA. Portanto, no núcleo da célula são constituídos 2 tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, caracterizado pelas funções características dos indivíduos e também produção de proteínas, enfim. Beleza? Aqui nós vimos os polímeros, proteínas a partir de aminoácidos e os ácidos nucleicos, onde existem os 3 tipos de moléculas: bases nitrogenadas, fosfato e ribose, que é uma pentose. Valeu?
Olha aí, galera, que legal. Olha, aí é bom que você fique ligado, porque eu voltarei em seguida a fazer aquela revisão e também, olha só, garantir o sucesso na sua atividade de sala. Voltarei já já.